Olá, vamos resolver agora o terceiro exercício da segunda lista de exercícios do professor Roger. Diz o exercício: a companhia de abastecimento de água de uma cidade cobra mensalmente pela água fornecida a uma residência de acordo com a seguinte tabela. Pelos primeiros 12 metros cúbicos fornecidos, R$15. Pelos 8 metros cúbicos seguintes, R$50. Pelos 10 metros cúbicos seguintes, R$90. E pelo consumo que ultrapassar 30 metros cúbicos, R$100 o metro cúbico. Calcule o montante a ser pago por um consumo de 32 metros cúbicos. Eu me antecipei aqui e fiz esse gráfico. Esse gráfico aqui demonstra o seguinte, ou seja, demonstra uma cobrança escalonada. Se vocês pegarem a conta de vocês, vocês vão ver que existe isso. Tanto a conta de água quanto a conta de eletricidade leva em consideração a faixa de consumo. Faixas menores têm preço incentivado pelo governo, consumos maiores, o incentivo cai e o preço é maior. O que isso quer dizer? Quer dizer que, vamos lá, vamos reler o exercício. Então, nos primeiros 12 metros cúbicos, ou seja, de 0 até 12, o valor do metro é R$15. O que passar de 12, ou seja, quando ele fala 8 metros seguintes, e os 8 metros seguintes são esta cor vermelha, ó, 12 mais 8, 20. Este aqui são os 8 metros cúbicos seguintes. Aí ele fala depois que tem pelos 10 metros cúbicos seguintes. Quais são os 10 metros cúbicos seguintes? De 20 a 30. Aqui nós temos os outros 10 metros cúbicos seguintes. E aí ele termina, e o que ultrapassar 30 metros cúbicos, ou seja, o que for daqui para lá é R$100. Então, esse gráfico aqui demonstra o número de preços. Aí o que ele fala? Ele fala que ele quer 32 metros cúbicos de consumo. Quanto custaria isso? Se a gente pegar aqui no gráfico, a gente vai ver que 32 metros cúbicos seria mais ou menos aqui, ó. Tá bom? Então, aqui seria 32 metros cúbicos. Como é que eu calculo isso? Simples. Esta área aqui, ó, eu vou fazer assim. Esta área aqui, mais esta área aqui, mais esta área aqui, opa, mais esta área aqui. É questão de somar, ou seja, eu tenho 4 faixas de consumo, cada uma com preços distintos. Então, como é que eu vou calcular a primeira faixa? A primeira faixa eu vou calcular o quê? Ele chegou até o fim do limite, ou seja, ele consumiu todos os 12 metros cúbicos, onde o metro cúbico custava R$15. Na segunda faixa, o que é que eu vou calcular? Ele, de 12 a 20, né, a segunda faixa, vamos pôr setinha assim, fica mais fácil, ele consumiu 8 metros cúbicos a R$50 o metro cúbico. Na terceira faixa, ele consumiu o que? 10 metros cúbicos a R$90. E na última faixa, ele consumiu apenas 2 metros cúbicos. A última faixa, eu vou botar aqui, ó, uma setinha, esta é a faixa 4. Então, a faixa 4, ele consumiu de 30 até 32, ele consumiu 2 metros cúbicos a R$100. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer a multiplicação. Então, vamos lá. 12 vezes 15, 180. Vamos pôr mais para cá para facilitar depois a soma. 180. Depois, 8 vezes 50 dá 400. Depois, 10 vezes 90 dá 900. E por último, 2 vezes 100 dá 200. E agora, tudo que a gente tem que fazer é somar. Então, eu vou ter 1.680 no total. Bate, bate. Tá vendo?
É simples, desde que você consiga visualizar isso aqui num gráfico, ou seja, ter ideia de que o gráfico tem períodos onde ele começa e onde ele termina, e aí ele dá um salto e continua num outro patamar, aí ele dá outro salto, continua em outro patamar, dá outro salto e continua outro patamar. E aí você vai somar essas áreas aqui e vai chegar no consumo total, tá bom? Essa é a resolução do terceiro exercício.